Olá! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Feliz Páscoa para vocês, tudo de bom. Eu sei que a Páscoa já vai ter passado quando vocês assistirem esse vídeo, mas o que importa é a intenção. Que Deus abençoe todos vocês nesse momento difícil que logo logo, se Deus quiser, vai passar. Bom, gente, eu vou dar continuidade então à matéria de cone, que eu postei para vocês semana passada, parte 1. Basicamente a gente falou na parte 1 da definição dos elementos do cone e do volume do cone, tá? Que eu ainda estou devendo, inclusive, para vocês um videozinho lá explicando. Na verdade, eu já fiz a explicação do volume do cone na videoaula, mas eu quero fazer um vídeo com experimento com algo com vocês. Beleza? Se você ainda não assistiu o vídeo, assista, porque era para ter assistido semana passada. Bom, vamos lá, gente. Então vamos começar, tá? Hoje essa videoaula é muito importante, tá? Porque a área do cone, ela não é uma coisa assim tão simples assim, mas não é difícil, mas ela não é assim tão direta como, por exemplo, a área lateral das outras figuras. Bom, nós vamos precisar falar, pessoal, de uma coisa chamada setor circular, para a gente poder falar da área lateral do cone e para a gente poder falar da área total do cone. Bom, vamos começar definindo então o que é um setor circular. Seja um círculo de centro O e raio R. Esse raio R vai ser importante, tá? R. Considere dois pontos A e B pertencentes aos círculos, por exemplo, A aqui e B aqui. Chamamos de setor circular a região compreendida do círculo entre os pontos O, A e B. Então, a região circular, pessoal, é como se fosse um pedaço de uma pizza, né? É uma parte do círculo compreendida por um arco de círculo e por dois raios. No caso aqui, OB e OA, ok? Todo o setor circular ele vai estar submetido a um ângulo alfa, ok? Que é chamado aqui o ângulo do setor circular. Quanto maior esse ângulo alfa, maior é o círculo. Maior é o setor circular, evidentemente. Se o ângulo alfa for 180, eu tenho metade do círculo. Se o ângulo alfa for 360, evidentemente eu tenho o círculo todo. Se o ângulo alfa for 90, eu tenho um quarto do círculo. E assim por diante, né? Bom, a área do setor circular, que denotaremos por ASE, é proporcional ao ângulo alfa. Bom, o que vai ser importante do setor circular para a gente, pessoal? Calcular a área dele, ok? E aquela área ela é proporcional ao ângulo alfa, claro, né? Porque se eu aumentar o ângulo alfa, aumenta a área, ok? Beleza? Quanto maior o ângulo alfa, maior a área, e quanto menor, menor a área, ok? Então, como que a gente vai fazer para calcular essa área desse setor circular? Vamos ver aqui uma figura. Bom, se eu fosse calcular, gente, a área do círculo todo, a área do círculo, qual que é a fórmula? πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado equivale a um ângulo de quantos graus? 360, já que é o círculo todo, ok? Logo, a área do setor, que eu estou chamando de ASE, é equivalente a alfa. Tudo bem? πr quadrado, 360. A área do setor é alfa. Portanto, a gente consegue aqui fazer uma regra de 3, então multiplica em cruz, né? A área do setor vezes 360 é igual a πr ao quadrado vezes alfa. Passo 360 dividindo. Portanto, a área do setor circular é πr ao quadrado alfa sobre 360. Tudo bem? Vou repetir. πr ao quadrado alfa sobre 360. Seja um cone de raio R ou geratriz G. Então, raio R, geratriz G. Agora, de modo mais específico, nós vamos falar da área lateral do cone. Tudo bem? Professor, cadê a altura? Para calcular a área do cone, a gente não vai precisar da altura. Tudo bem? Ao planificar esse cone, teremos um círculo de raio R e um setor circular de raio R, tal que R é igual a geratriz. Ou seja, gente, quando a gente pegar o cone e planificar ele,
nós vamos ter um círculo de raio Rzinho e um setor circular de raio Rzão, e esse Rzão vai ser igual à geratriz do cone. Por isso que aqui eu estou diferenciando o raio Rzinho do cone e o raio Rzão do setor circular. Vamos fazer uma figura. Aqui, gente, se eu pegar este cone, eu vou ter, e abrir ele, certo? Eu vou ter um círculo e um setor circular. Ok? De acordo? Vocês concordam, pessoal, que este segmento aqui que eu estou grifando em azul, ele é o raio do setor circular, que a gente viu no slide anterior, o Rzão? E esse Rzão aqui é igual à geratriz do cone, né? Porque ele coincide com essa parte e com essa parte. Ok? Professor, cadê o ângulo alfa? Ah, o ângulo alfa está aqui. Ok? Beleza? Então, quando a gente planifica um cone, tá? A gente tem um círculo de raio Rzinho e um setor circular, cujo raio desse setor circular é igual à geratriz do cone. Tudo bem? No próximo slide, nós vamos falar de modo mais específico, tá? Do setor circular. Bom, gente, então vamos pensar aqui só na parte lateral, tudo bem? Então, quando eu planifico o cone, a parte lateral do cone é o setor circular, ok? Então, está aqui um setor circular de raio Rzão, que é igual à geratriz do cone, e está aqui o ângulo alfa. Este ângulo alfa é de suma importância, então vamos ler aqui embaixo. O ângulo alfa é chamado de ângulo central do cone, beleza? Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo central. E nós temos uma importante relação para esse ângulo. Pessoal, a relação importante é essa daqui. R sobre G igual a alfa sobre 360. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e marcassem no caderno essa relação. R sobre G igual a alfa sobre 360. Por quê, professor? Bom, eu não vou entrar em detalhes nessa relação da demonstração dela, mas eu vou demonstrar a área lateral do cone que eu vou usar essa relação. Tudo bem? Então, se eu pegar o raio do cone, Rzinho, e dividir pela geratriz do cone, é igual ao ângulo alfa dividido por 360. Ok? Então, vamos guardar essa relação aqui, que ela vai ser importante. Bom, então, como a gente faz para calcular a área lateral do cone? Portanto, a área lateral do cone é equivalente à área de um setor circular de raio Rzão, que é igual à geratriz do cone, e ângulo alfa. Concorda? Então, para a gente calcular a área lateral do cone, basta a gente calcular a área desse setor circular, que a gente já viu como calcula, né? No primeiro slide, πr ao quadrado alfa sobre 360. Então, vamos ver como isso vai ficar? Bom, a área, então, do setor circular é πr ao quadrado alfa sobre 360. Certo? Essa fórmula a gente deduziu no começo da videoaula. Só que nós vamos trocar esse Rzão por G, já que o raio do setor circular é a geratriz do cone. Portanto, a nossa expressão aqui vai ser πg ao quadrado alfa sobre 360. De acordo? Então, vamos lá para o próximo slide. Bom, da relação R sobre G igual a alfa sobre 360, que é aquela relação importante que eu falei para você, temos que o alfa é igual a 360 vezes R sobre G. Se a gente multiplicar aqui em cruz, pessoal, a gente vai ter alfa vezes G igual a 360 vezes R, certo? Então, o que eu estou fazendo agora é passando o G dividindo. Portanto, o alfa vai ser 360 vezes R sobre G. Ok? Então, a gente isolou o valor do alfa nessa expressão aqui. Daí, o que nós teremos? Bom, lembra que a área do setor circular é πg ao quadrado alfa sobre 360. Ok? Só que a gente vai substituir, ok, o ângulo alfa
aqui em preto, por 360 vezes R sobre G. Tá vendo? Então, na equação de baixo, como que vai ficar, pessoal? πg ao quadrado, que não mudou. E no lugar desse alfa, eu vou trocar por 360 vezes R sobre G. Ok? Sobre ainda 360. E aqui, pessoal, fazendo as devidas simplificações, esse corta com esse. Um G ao quadrado pode cortar com um G aqui em cima, com G aqui embaixo, perdão, e ainda me sobra um G aqui em cima. Então, o que sobrou, pessoal, dessa expressão toda? Π, a geratriz e o raio. Portanto, a área lateral do cone é expressa por essa fórmula aqui, por essa expressão. πRG. πRG me dá a área lateral do cone. π vezes a raio vezes geratriz. πRG. E o πCPF? Entenderam? πCPF, πRG. Nossa, não, foi péssima. Então é isso, gente. Tá bom? A área lateral do cone é dada por πRG. Bom, vamos falar da área total, tá? A área total do cone é muito simples, né, pessoal? É a soma da área da base com a área lateral. Então, basta a gente calcular a área da base, que é um círculo, mais a área lateral. Tudo bem? A área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado. E a área lateral, acabamos de ver, πrg. Assim, conforme eu disse, a área total é a área da base mais a lateral. A área da base é πr quadrado e a área lateral é πrg. Portanto, πr ao quadrado mais πrg é a área total do cone. É claro que pode colocar o π em evidência, pode colocar o raio em evidência, matematicamente está longe de estar errado, mas eu não aconselho. Eu aconselho a deixar assim, porque você lembra, ó, πr quadrado é a área do círculo, que é a área da base. πrg é a área lateral, então fica mais fácil de lembrar, pelo menos na minha opinião. Então é isso, gente. Eu vou fazer agora uma videoaula só com exercícios e exemplos, tá bom? Beijo, saudades e fique em casa!